Primeira parte que nós estudamos, os irmãos se lembram qual é? Das As 7 cartas às igrejas. A segunda parte, os 7 selos. Terceira parte, 7 trombetas. A quarta parte, as potências do mal, o dragão, né? O besta, o anticristo, foram isso, essas as coisas que nós estudamos semana passada. E agora nós chegamos na quinta parte, que trataremos sobre as 7 taças, né? 7 taças. Lembrando aos irmãos que Apocalipse é dividido em quadros e cada um desses quadros nos revela, nos mostra um pouco mais sobre o que acontecerá nos últimos dias, né? Bom, capítulo 15 de Apocalipse, verso 1. Esse versículo é uma espécie de resumo do que vamos estudar hoje. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vou ler novamente. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. No capítulo anterior, ou nos capítulos anteriores, nós vimos Cristo aparecendo em glória, e no capítulo 14 nós vemos que o trigo foi ceifado e recolhido. Os ímpios foram esmagados no lagar da cólera de Deus. Aqui nós vamos examinar esse juízo de uma outra maneira, de uma maneira mais ampliada, uma maneira como se nós estivéssemos dando um zoom nesses juízos de Deus, e agora nós vamos poder ver mais coisas. Lembra, os irmãos, do que nós já dissemos em outras aulas, que o Apocalipse é como se fosse cortinas se abrindo. Nós já tínhamos visto muita coisa do que vamos ver aqui, mas agora veremos de uma maneira ampliada, melhor. As cortinas estão se abrindo mais diante dos nossos olhos. Para desenhar esse quadro, o profeta usa o símbolo de 7 taças sendo derramadas, né? É um símbolo que João está aqui usando, ou melhor dizendo, que ele está vendo diante de si. Assim como nos outros quadros, esse movimento dramático aqui também é precedido por um prelúdio. Eu pergunto aos adolescentes, o que é um prelúdio? coisa que antecede. Uma coisa que acontece antes de um movimento dramático, antes de alguma coisa acontecer, nós temos um prelúdio, né? Alguma coisa que nos mostra que algo está para vir. É o que, por exemplo, nós temos às vezes no culto, quando nós temos um prelúdio. Quando começa a música, isso quer nos dizer o seguinte: o culto vai começar. Alguma coisa está vindo. Isso é um prelúdio. Aqui nós também temos uma visão introdutória, do verso 2 até o verso 4. Nós temos uma visão introdutória que serve para confortar e consolar a igreja. O que nós vamos estudar nos capítulos 15 e 16 são imagens muito fortes do castigo de Deus. Mas antes de falar do castigo, antes de falar da destruição, nós temos uma visão nos lembrando o seguinte: a igreja tem uma viva esperança de estar no céu. A igreja tem outro destino. A igreja tem outras promessas que a aguardam. Verso 2 do capítulo 15, acompanhe por gentileza aí. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Essa é uma música. Essa é uma música cantada. Em alguns lugares de Apocalipse, nós vemos pessoas dizendo coisas.
pessoas dizendo algumas frases ou adorando em maneira de oratória, né? Aqui, como nós vemos no verso 3, eles entoavam um cântico. Eles estavam cantando essa música que nós acabamos de ler. Eu imagino que a melodia deve ser muito bonita. O coro deve ser muito bonito. E aqui nós podemos, antes de entrar no derramamento das 7 taças, eu quero meditar com os irmãos sobre esse cântico. Esse cântico, a forma como ele é cantado, a forma como ele é composto, nos faz meditar no tipo de coisa que nós temos cantado hoje em dia. Os cânticos que nós cantamos em nossa igreja, o que nós cantamos que demonstra a nossa fé, deve estar baseado na palavra. E se tem uma maneira fiel da gente saber o que devemos cantar, é olhar lá na frente, em Apocalipse, e ver o que a igreja está cantando diante de Deus. O que a igreja está cantando diante do Cordeiro. Se nós olharmos mais uma vez para as frases desse cântico, nós perceberemos que cada uma das palavras tem o intuito de adorar a Deus. Nessas palavras, nós não vemos em nenhuma frase o louvor sendo dirigido à igreja. Olha, para vocês verem como a igreja é bonita, como a igreja é especial, como essas pessoas estão com roupas bonitas. O louvor aqui não é dirigido também aos anjos. Vejam como os anjos são bonitos. Olha o esplendor do céu, das coisas, das ruas de ouro. Não. Todas as frases desse cântico são dirigidas a Deus. Todas as frases. Tudo que eles estão cantando se dirige a Deus. Isso norteia, ou deve nortear, o que nós cantamos aqui. Afinal de contas, isso aqui é uma antessala do céu. Ou seja, nós estamos nos preparando, nós estamos em comunhão com o nosso Deus, com o corpo de Cristo, a igreja, da mesma maneira que estaremos lá no céu. Portanto, o nosso culto a Deus deve refletir exatamente isso. Eu pergunto aos irmãos, que tipo de música nós temos cantado? Que tipo de música nós temos ouvido as pessoas cantarem nas igrejas? O que elas cantam? O louvor, as frases, é dirigido a quem? Nós temos muitos exemplos de frases que são dirigidas à igreja, a vocês, às pessoas. Você é especial, que você deve permanecer de pé, que você creu, você conquistou, Deus vai restituir a sua vida, porque, percebe? Que é tudo você, Deus vai restituir, que você é importante, você tem promessa, você creu, você aceitou Jesus, você, um tanto de você. Olhando para o Apocalipse, a gente vê grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Próxima frase. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Próxima frase. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? A outra frase. Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Por que nós adoraremos a ele? Porque os atos dele, ele fez. Os atos dele se tornaram manifestos. O nosso louvor e adoração é pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Quando você está ouvindo uma música na sua casa, fazendo faxina, quando você está viajando para a praia, você não está no momento de culto. Então, às vezes, você pode ouvir outras coisas. E como nós vimos há umas semanas atrás, há muita música boa que não necessariamente é uma música cristã, né? Não é uma música evangélica. Nós temos muitas músicas boas. Mas, no nosso momento de culto, nós devemos prestar a Deus o nosso louvor e adoração. E eu pergunto aos irmãos, qual é a diferença de louvor e adoração? Alguém saberia dizer? Se nós devemos louvar e adorar a Deus, devemos saber, então, o que significa isso. O que é louvar a Deus e o que é adorar a Deus? Alguém poderia arriscar uma resposta aí? Cantar tudo aquilo que engrandece, que enaltece, que exalta o Senhor pelo. Uma boa colocação. Mais alguma? Louvar e adorar. Qual é a diferença? Tem diferença? Ou é a mesma coisa? Ou... Sim. Adoração é um sentimento que nós temos em relação a Deus. O louvar não só o cantar, mas as ações
que promovem esse sentimento. Sim, nos ajuda também a esclarecer. Mas alguém tem alguma colocação? Alguma definição? Por tudo que ele já fez, né? E adorar por tudo que ele é. Muito bem, muito bem. Ela estava presente na quarta-feira que eu falei sobre isso. O louvor é nós cantarmos a Deus pelo que Ele fez. Por exemplo, nós podemos louvar a Laura? Podemos, podemos. A Laura fez um ótimo curso na faculdade e ela vai receber um prêmio. A Laura formou-se com louvor. O Leandro fez uma boa defesa e essa defesa dele foi elogiada. Ele fez a defesa com louvor. Então, quando nós fazemos alguma coisa muito boa, nós louvamos. Nossa, a senhora fez um trabalho com louvor. Então, essa palavra louvor é um reconhecimento pelo que alguém fez. No momento de culto, o louvor é um reconhecimento pelo que Deus fez. O que Deus fez? Eu estou louvando a Deus pela salvação da minha vida. Eu estou louvando a Deus porque Ele tem cuidado de mim. Isso Ele fez. Eu estou louvando a Deus porque Ele tem sustentado a minha saúde. Ele tem segurado a minha vida. Eu estou louvando a Deus porque Ele tem cuidado da minha família. Isso é obra de Deus. Deus fez. Então nós louvamos. E o que é adoração? Adoração é pelo que Deus é. Quando você canta, Deus, Tu és santo. Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus tremendo. O Senhor é um Deus rico. Isso é adoração. Que é o que nós vemos aqui no verso 3 e 4. Aqui nós temos louvor e adoração. O que tem nessas frases aí de louvor? Alguém diga para mim, por favor. O que é louvor aí? Verso 3 e verso 4, capítulo 15. Qual frase aí se encaixa mais como louvor? Sobre o que Deus fez. Eu acho que esse, como são grandes, maravilhosos. Exatamente. O começo do verso 3. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. E o que aí pode ser adoração desses versos? Só tu és santo. Exatamente. No verso 4 nós temos, pois só tu és santo, só tu és santo. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Isso é adoração. É essa multidão aqui cantando em louvor e adoração. Vamos seguir um pouco mais, agora entrando um pouco mais no assunto desses dois capítulos. Esses capítulos tratarão sobre o derramamento das taças, como eu já disse, e aqui retratam os juízos finais de Deus sobre os inimigos de Cristo, os inimigos da igreja. Os símbolos que nós veremos aqui são muito semelhantes às 10 pragas do Egito. Muitos símbolos aqui são muito parecidos com as 10 pragas. Há uma diferença entre as 7 trombetas e as 7 taças. Há algumas diferenças que são importantes. Os castigos das 7 trombetas afetavam uma terça parte. Os castigos anunciados pelas 7 trombetas afetavam uma terça parte dos homens, uma terça parte da natureza, das águas, né? Por exemplo, as primeiras 4 trombetas não ocasionam sofrimento à humanidade. Nós ouvimos 4 trombetas sendo tocadas e esse sofrimento não atingiu os homens, mas as coisas, a natureza, as águas e tudo mais. Porém, nas taças, já na primeira taça, o sofrimento já atinge o ser humano, de uma maneira geral. Aqui já não é mais a uma terça parte, mas a todos os homens. O que nós devemos entender aqui sobre essas diferenças é: as trombetas eram avisos para que se arrependessem. As taças já não é um aviso mais, já é o próprio juízo de Deus sendo derramado. Já não está avisando, olha, cuidado, que vai vir um dia. Não, as taças já é Deus derramando o seu juízo. É o derramamento final da glória de Deus. Por exemplo, como nós vemos aí no verso 1 do capítulo 15, o anjo segurava os 7 últimos flagelos, pois com estes
se consumou a cólera de Deus. Com esses flagelos que nós vamos ver aqui, se consuma. Não é um aviso, uma preparação. Mas aqui, lembra da taça sendo derramada? Já não é mais uma gotinha caindo. É o anjo pegando a taça e acabou. Derramei tudo. Essa é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Enquanto as trombetas da igreja, ou as trombetas estavam soando, a igreja estava na terra testemunhando Cristo. Enquanto as trombetas estavam tocando, nós estamos aqui testemunhando de Cristo. Mas nas 7 taças, antes que as 7 taças sejam derramadas, a igreja é removida do cenário. Então, nós vemos que no capítulo 14, a ceifa aconteceu antes da vindima, ou seja, antes que Deus esmagasse os ímpios no lagar da cólera de Deus, a igreja é retirada, né? Antes que a ira de Deus seja totalmente derramada sobre os homens. Bom, a primeira taça está aí no verso 1 do capítulo 16, verso 1 e 2. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Isso nos faz lembrar de quê? 7 pragas do Egito, né? Isso é o efeito dessa taça é semelhante à 6ª praga do Egito. Úlceras nos homens. Lembram que aqui não é mais uma terça parte, mas agora aparecem úlceras ou doenças incuráveis, piores do que o câncer, em toda a humanidade. Segunda taça. Algum irmão pode ler, por favor. O segundo a sua taça no mar. E este se tornou em sangue como de morte, e morreu todo ser vivo que havia. O mar se torna em sangue. E aqui, talvez uma das coisas mais terríveis anunciadas pelo livro de Apocalipse. Eu não sei se os irmãos conseguem dimensionar o que esse versículo acaba de nos dizer. Ele está nos dizendo que o mar se torna em sangue e toda a criatura, todo ser vivo no mar morre. Os irmãos já viram quanta variedade de espécies há no mar? Baleia, golfinho, peixe de todo tamanho, água viva. O que nós lemos desse versículo é que ele diz que todo ser vivo do mar morre. As águas se tornam em sangue. Certamente isso tem um impacto grandioso sobre os homens também. Porque muito do nosso alimento é vindo do mar. Muito da fonte de renda de muitas pessoas vem do mar, de pescarias. Vivem de peixe. Quando toda essa parte da criação morre, isso certamente terá um impacto econômico, né? Muito grave sobre os homens. Bom, a terceira praga, ou melhor dizendo, a terceira taça, está aí do verso 4 até o verso 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Também muito semelhante à praga do Egito, quando os rios também se tornaram em sangue. Lá no episódio do Egito, o efeito foi só sobre o rio Nilo. Aqui é sobre todas as fontes de água. Primeiro, nós temos um flagelo sobre o mar, sobre a água salgada, sobre todos os seres viventes do mar. Agora nós temos um flagelo, um castigo sobre todas as águas doces, sobre as nascentes, sobre todos os rios. É isso que nos diz o texto. Só que sim, esses avisos que nós estamos tendo nos dias nos servem para nos alertar quanto a esse grande final. Então, nós vemos que algumas coisas estão acontecendo nos mares,
Por exemplo, o derramamento de óleo diesel no mar, quando morre uma variedade imensa de peixes. Quando acontece isso no Rio Amazonas e em outros rios, por exemplo, da Dó, quando eu vou na casa da minha sogra, e ela mora assim a uns 2 quilômetros do rio, agora eu esqueci o nome do rio. Bom, mas ela, no Paranaíba. Ela mora a uns 2 quilômetros e quando nós vamos chegando perto do rio, a gente vê que assim, um espaço muito grande já não tem água mais. Secou uma grande parte. Aí a gente chegando no rio, ela falou assim, ó, aqui onde a gente está tinha água há uns 5 anos atrás. Agora a gente tem que andar mais uns 200 metros para chegar na água. Né? Eu falei, isso aqui, as árvores, a vegetação que havia no meio do rio já começa a aparecer, que a água tem baixado muito. Tudo isso são avisos de que a natureza sofre. Sim. Aí onde eu nasci, enorme, né? Era Ribeirão, que chama, mas era cheio. Muitas pessoas rodavam nele. Hoje, Um riachinho. nem Um dá. Nessa época, Olha que papai não dá. Um fio de água. filho. Um fio de Que é uma coisa que está vindo assim, ó. Uhum. As coisas Fácil. têm piorado muito. Quando nós lemos Apocalipse dizendo que esses sinais acontecem, que essas coisas vão acontecer, a nossa memória é muito curta. Então, nós, às vezes, não nos lembramos de como eram as coisas e de como o mundo tem piorado. Porque a gente vai se acostumando. A gente se acostuma com o cenário. As irmãs aqui, que são um pouco mais velhas do que nós, podem se lembrar de como eram as coisas há uns anos atrás. Por exemplo, eu, que não sou assim, não vivi tanto, no meio do caminho, eu me lembro que há 30 anos atrás, o período de chuva era imenso. Chovia assim 15, 20 dias sem parar. Ou a água não parava. A gente ia para a escola, estava chovendo, voltava da escola, estava chovendo, dormia, estava chovendo, acordava, estava chovendo. Quando era período de chuva, eles moravam na rua que não tinha asfalto. Virava uma lagoa, só passava de barco. Porque chovia 15 dias direto. Eu ficava assim, dentro de casa, imagina, menino de 7 anos, eu fiquei, gente, não é possível, essa chuva não passa mais. A minha avó lutando para secar a roupa aí dentro de casa, não parava de chover. Outra coisa, o frio. A minha dona Carmen, as irmãs podem me ajudar. Há, sei lá, 25 anos atrás, como é que era o frio? Durava muito tempo e era muito frio, né? Começava em março ali, ó. Em pandemia, em março, terminava lá para. Exatamente. Então, esses elementos estão mudando. Percebe que está ficando mais quente, que está chovendo menos, está ficando mais seco. Irmão, no ano passado nós tivemos um calor aqui nessa cidade que foi histórico, né? Foi histórico. Deus nos ajude esse ano, no Brasil todo. Bom, o que eu estou dizendo é que esses sinais que a nossa irmã Isabel pontuou estão acontecendo gradativamente. E a gente vai acostumando. Vai acostumando, a gente parece que esquece. A volta é cuidado de fora, que embora nós tenhamos a toda a quantidade de peixe, a falta de água. Sim, está faltando muito. Sim. Esses sinais têm acontecido gradativamente. Bom, voltando aqui para a terceira taça, essa é a única taça em que um anjo faz questão de explicar o porquê dessas águas se tornarem sangue. Vamos ver a explicação. Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Essa é a explicação. Por que as águas se tornaram em sangue? É um juízo de Deus dizendo o seguinte: vocês mataram friamente santos e profetas. Muitos mártires morreram porque vocês os mataram. Agora, a água se torna em sangue. Para se lembrar de que vocês mataram a igreja, ou mataram parte da igreja, e agora as águas se tornam em sangue. Deus é
detalhista. Deus é detalhista. Quarta taça. Verso 8 e 9. Algum irmão pode ler, por favor. Quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi dado queimar os homens no fogo. Com efeito, os homens queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que autoridade sobre eles para Deus, e nem se arrependeram para lhe dar a glória. Ao som da quarta trombeta, ao som da quarta trombeta, o sol escurece. E nós podemos ali conjecturar ou imaginar que pode se tratar de um frio intenso. O sol escurece, alguma coisa, nuvem ou alguma poeira, algum fator de destruição na Terra faz com que o sol se escureça. O que a gente pode imaginar é uma época de muito frio. Ao derramar da quarta taça, nós vemos que o oposto ocorre. Aqui o calor se torna mais intenso e causa grande tormento. É um calor insuportável. Você acha que está meio quente nesses dias? Nós não estamos nem perto do calor que o texto está nos dizendo. O verso 1 diz que foi-lhe dado, ou seja, foi dado ao sol o poder de queimar os homens. É um calor intenso e muito forte. Apesar desse flagelo, apesar desse castigo, os homens não se arrependem. É o que está aí no final do verso 9. Os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Ainda assim, os homens não se arrependeram. Eles endureceram o seu coração, assim como o Faraó, né? E nós estudamos aqui sobre o que faz o coração do homem se endurecer, que é a distância de Deus. Esses homens aqui, sofrendo esse castigo, estão tão distantes de Deus, com o coração tão endurecido, que mesmo vendo a água se tornar em sangue, um calor insuportável, todo mundo com úlceras explodindo do corpo, eles não se arrependem. Eles não se arrependem. Ainda assim, continuam blasfemando o nome de Deus. Continuam praguejando o nome de Deus. Sim. Essas taças estão sendo derramadas ou previstas? Bom, ao meu ver, são castigos que ainda serão derramados, né? Essas taças não estão sendo derramadas, como nós vimos no caso dos selos e das trombetas. Tá bom? Bom, a quinta taça, algum irmão pode ler, por favor. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram ó Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Percebe? Aqui, mais uma vez, um castigo muito intenso e eles não se arrependem de suas obras. Essa taça é derramada sobre o trono da besta. Até aqui os flagelos afligiram somente os seguidores da besta. Mas aqui, na quinta taça, essa taça é derramada no trono, ou sobre a besta, no comando, ou na autoridade maior do mal na terra. Aí a igreja não vai estar mais aqui. Bom, esse é um assunto já muito debatido e muito polêmico sobre o momento em que a igreja será tirada daqui. Mas nós sabemos, ao ler todos os prelúdios que nós temos, é que a igreja será poupada desse sofrimento, ou porque esse é um castigo de Deus final sobre os seus inimigos. É Deus castigando, como nós vimos nas duas últimas taças, aqueles que não se arrependeram. Eles estão sendo castigados e não se arrependem. Então, é um castigo sobre aqueles que não creem em Cristo Jesus, né? O momento sobre o qual a igreja será tirada da terra, eu vou falar sobre isso na próxima aula, porque nós abordaremos um pouco mais sobre a grande tribulação, sobre se a igreja participará da grande tribulação,
ou se a igreja será tirada antes da grande tribulação. Nós vamos ver isso na próxima aula. Nós teremos a oportunidade de falar disso de maneira mais plena. Foi no mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas morreram. Desculpa, eu não entendi a primeira parte. A Covid, já não foi uma participação entrada, porque o mundo inteiro morreu. Muita gente não está no mundo inteiro. Sim. Até nós mencionamos isso na última aula. O Covid, sim, foi uma pandemia, ou seja, o mundo inteiro sofreu, mas a pandemia não foi o único momento em que muitas pessoas morreram. Então, lembra das trombetas que esses sinais iam acontecendo durante o tempo, né, da subida de Cristo até a sua volta, várias vezes isso acontece. Então, nós temos o Covid, nós temos a gripe espanhola, nós temos a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos momentos na história em que muitas pessoas morrem, seja por doenças, seja por guerra, seja por frio, por terremotos, tsunamis. Então, sim, são gotas dessa ira de Deus, gotas dessas taças. É como se o anjo estivesse segurando a taça e pequenas gotas caíssem. É terrível? Claro que é. A pandemia foi um horror, mas ainda não é o que esses textos estão nos dizendo de um derramamento completo. Porque nós passamos por ela. Mas imagine o horror que foi a Primeira Guerra, a Segunda, a gripe espanhola, a peste negra, não sei o que. Peste bubônica, né? Muitas pessoas morreram. Aí, nós podemos pensar o seguinte: será que Deus vai, nesses momentos de sofrimento, poupar a igreja? Será que Deus vai tirar a igreja? Será que nós não vamos sofrer? Eu pergunto aos irmãos, vocês conhecem algum crente que morreu de Covid? Eu conheço muitos. Muitos. Quantos crentes não morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Quantos crentes não morreram na peste negra? Às vezes missionários, cuidando da doente, pegavam a peste e morriam. Então, nesses momentos de avisos, né, e de juízo de Deus ao longo da história, Deus não vai poupar a igreja, não. Vai morrer muita gente. Exatamente. Os mártires, por exemplo, quando chegavam lá, jogavam mártires numa arena com leões, Deus não poupava ele. Morreu pela fé em Cristo Jesus, morreu. Mas nós temos uma certeza de que depois que fechamos os olhos aqui, abriremos os olhos diante de Cristo. Mas esses sofrimentos, a igreja passará por eles, né? Muitos desses sofrimentos, como foi o caso de Covid, como foi o caso de outras coisas que aconteceram na história. Bom, a quinta taça, como nós vemos aí, é derramada sobre, então, a sede do poder mundial, e as trevas aqui é um símbolo de morte iminente. É como se o tempo estivesse fechando mais ainda, como se o tempo estivesse mostrando que um fim cabal e definitivo estivesse próximo. A sexta taça está aí do verso 12 até o verso 16. Acompanhe, por gentileza. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Nós vamos parar aqui apenas no verso 12, que fala sobre o sexto flagelo. É derramada uma taça sobre o rio Eufrates. Nós já falamos sobre o rio Eufrates algumas aulas atrás, dizendo que o rio Eufrates marcava o limite da Terra Santa, né? Quando Deus queria castigar o povo de Israel, essas nações que eram usadas para castigar Israel vinham da além do Eufrates. Ficavam, por exemplo, Babilônia e a Síria, ficavam do outro lado do Eufrates. Como o Eufrates era um rio muito grande, esse rio impedia que, em muitas vezes, que essas nações cruzassem e chegassem à Terra Santa, né? Então, o rio Eufrates, para o povo judeu, para quem o público original, para quem foi escrito esse texto, entendia o rio Eufrates como uma espécie de barreira, ou seja, a destruição não vai vir daquele lado, porque tem o rio Eufrates. Eles não vão conseguir atravessar para vir até a gente. O que nós vemos aqui
No verso 12 derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Percebe? O que a gente tinha de proteção. A barreira de proteção contra a destruição foi destruída. Agora, o que vem a seguir, nós vamos ler dos versos 13 a 16, é que a destruição virá de uma forma muito mais terrível, porque não há mais barreira. É como se Deus tivesse liberado a destruição de sobre os homens. E aí nós entramos sobre o ajuntamento dos reis, verso 13 até o verso 16. Assim como houve uma interrupção entre o sexto e o sétimo de cada série, né? Entre o sexto e o sétimo selo, entre o sexto e a sétima trombeta, a gente tinha uma interrupção. Antes de falar do sétimo, parece que a história parava e ele falava outra coisa. Também nós temos uma interrupção. Os reis são juntados por influência dos três principais inimigos de Cristo. Quem são os três principais inimigos de Cristo? Verso 13. Alguém pode ler com uma voz bem forte? Para a gente ver quem são os três inimigos. Da boca da besta e da boca do falso profeta, e saem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos do demônio que, fazendo milagres, levaram os outros reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus. Isso. Esses três inimigos, o dragão, a besta e o falso profeta, têm saindo da boca deles três espíritos imundos como rãs. Rãs significa ou simboliza impureza. Saindo da boca tem a ver com um poder persuasivo, a palavra. Então, lembra, irmãos, o livro de Apocalipse deve ser entendido de uma maneira figurada. Então, não é que uma rã está saindo da boca do dragão ou da besta, mas a rã, impureza, e saindo da boca é o poder persuasivo do dragão, que nós vemos que é o diabo, da besta, um poder político, e do falso profeta, um poder religioso. Esses três conseguirão ajuntar pessoas pelo seu poder de palavra. Para quê? Ajuntar em que sentido e em que intuito? Para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso, que é o que está aí no verso 14. Né? Depois de dito isso, nós vemos uma mensagem aí, entre parênteses, de consolo para a igreja. Olha o que diz o verso 15. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Eu quero explicar aos irmãos sobre o que é isso. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes. Eu servi ao batalhão durante 4 anos. E no batalhão a gente tirava serviço. A maioria da gente faz isso, né? Regularmente. A gente tira serviço no quartel. Então, seguindo uma escala, às vezes toda semana você está lá, um dia da semana, você tem que dormir no quartel, com fuzil, guardando o quartel. E tem uma escala na guarda. Então, são três coisas que acontecem na guarda. Primeiras 2 horas, você está no posto de vigia. 2 horas. As outras 2 horas, você está descansando. Você vai dormir. E as outras 2 horas, você está a postos no que a gente chama de corpo da guarda. Você fica de prontidão, né, lá no espaço, mas você pode ficar sentado, junto com os outros. Então, tem 3 soldados. Um está lá em cima da guarita, vigiando. O outro está dormindo. E o outro está pronto para agir se for preciso. Né? É o que atende uma ligação, é o que responde ao rádio. Ele está ali na base. Né? Esse que está dormindo tem algumas instruções para que você durma. Você não vai, né, tirar a sua farda, né, colocar uma touca no cabelo, colocar uma pantufa no pé, virar para o canto de conchinha e dormir gostoso. Não. Você pode dormir 2 horas. Como?
de coturno, de farda. A única coisa que a gente tira é o chapéu, é o gorro. A única coisa. Você tira o gorro, coloca do lado, deita lá de roupa e tudo e dorme. Porque vai passar 2 horas, vai chegar uma pessoa e te acordar. Pronto, sua vez de ir pro turno. Então, guardar as vestes é estar sempre preparado. Sempre. Na instrução que nós temos no campo, que é quando o soldado vai para o campo, esse cuidado ainda é um pouco maior. Nós temos que dormir fardado, de coturno, né, com o fardamento completo, e ainda segurando o fuzil. Você tem que dormir abraçado com ele. Como eles falam lá, isso aí é como se fosse sua namorada. Abraçado, sempre abraçado com ele. Por quê? Há um perigo de roubarem o seu armamento durante a noite. E os tenentes e capitães fazem isso. Eles saem durante a noite assim, no acampamento. Se algum soldado não está abraçado com o fuzil, eles pegam o fuzil dele e escondem. Quando amanhece o dia, você acorda, cadê o fuzil? Você é duramente castigado porque você perdeu o seu fuzil. Então, a gente dormia a noite inteira de roupa e abraçado com o armamento. Não posso soltar. Né? Parece que até grudava na mão da gente. Quando você via alguém puxando um pouquinho, você já abriu o olho, o que é isso? Esse estado de alerta, dormir de roupa, preparado, fardado, com o armamento em mãos, é o que o texto está nos dizendo. O texto nos diz no verso 15: Eis que vem como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu. Ou seja, para que não seja envergonhado. Isso é a maneira como o cristão deve se portar. O texto nos diz nos versículos anteriores que haverá uma grande guerra, que haverá um grande ajuntamento das forças do mal, e nós devemos estar prontos. Sempre. Salmo 119 nessa manhã. Exatamente. Guarda a palavra no Guarda a seu palavra. Guarda a palavra. Exatamente. Esse estar pronto foi, às vezes, muito mal interpretado pela igreja ao longo dos tempos, dizendo o seguinte: o estar pronto é você não ter pecado nenhum, se Jesus voltar agora, se você tiver pecado, você fica. Foi assim que interpretou em muitos lugares, durante muito tempo. Estar pronto é não peca. Se Jesus voltar, se tiver pecado, você fica. Foi isso que pregava. Mas não é isso que o texto está nos dizendo. Estar pronto, sim, nós devemos buscar a Deus, estar em comunhão com Deus, guardando no coração a palavra, mas o efeito do pecado ainda nos aflige. Então, eu já vi irmãos chegando até mim dizendo o seguinte: eu já perdi noites de sono porque eu não sabia se eu tinha pecado ou não. E se Jesus voltar no meio da madrugada? E se eu ficar? Eu já acordei assim de noite procurando o povo na cama, ver se estava todo mundo lá, com medo de Jesus ter voltado e eu ter ficado. Não é sobre isso que o texto está dizendo. Nós devemos estar sempre prontos, sempre guardando a palavra no nosso coração, porque momentos difíceis virão. E nós devemos sempre ter uma resposta, uma defesa contra o mal. Né? Por exemplo, como você deve estar pronto lá na escola? Na escola, certamente, você vai ser, às vezes, assediado, ou receberá ofertas do diabo. E aí, o que você acha de fazer aquele negócio? O que você acha de fazer isso? Você acha de colar? Como cola aqui ou aquilo? É ótimo, ninguém vai ver. O que você acha? Vamos. Esteja pronto. Não, não posso. Eu sou cristão. É uma oferta muito tentadora do diabo, mas não posso. Não quero. Né? Isso é estar pronto. Vamos seguir um pouco mais. A última batalha aqui é no verso 16. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse lugar dessa guerra aqui, descrita como acontecendo no Armagedon, é apresentado de uma maneira simbólica. Não é que a guerra acontecerá lá no lugar que nós temos hoje chamado Megido, ou Armagedon, mas é algo simbólico. Esse lugar, Armagedon, serviu como cenário de grande número de mortes, né? de um morticínio histórico. Nesse lugar também, Baraque e Débora, aqueles que se lembram da história de Baraque e Débora, eles derrotaram os reis de Canaã. Então, é um lugar conhecido pelos judeus como um lugar de guerra. Né?
como o escritor tinha em mente isso, ele escreveu sabendo que quando eu colocar Armagedon, eles vão ter na mente que é o lugar de uma grande guerra, né? Por isso, esse nome aí. Bom, a sétima taça está aí do verso 17 a seguir. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E o que acontece depois? Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou o céu todo sobre os homens, grande salavada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sob modo grande. A sétima taça, como nós vimos então, é derramada sobre o ar, causando grandes destruições sobre toda a humanidade. O conteúdo dessa taça termina a série. Aqui, com os relâmpagos, trovões, terremotos, que nós acabamos de ler, em meio a esse sofrimento, as blasfêmias dos homens se intensificam. Perceba que, mesmo sofrendo desse jeito, eles ainda continuam duros. Os homens ainda não se arrependem. Os homens ainda continuam praguejando, como nós vemos que se endureceu o coração de Faraó. Esse endurecimento que nós vemos é pelo afastamento do homem de Deus. A única coisa que faz o homem se arrepender, meus queridos, é o próprio Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer que faça com que uma pessoa se arrependa dos seus pecados. Não há. Às vezes nós oramos, você certamente já fez isso. Uma pessoa fica doente, você ora para que Deus cure. Você fala, se Deus curar, eu acho que ela converte. Se Deus, se eu orar aqui, ela levantar, eu acho que ela converte na hora. Porque não é possível que ela vai ver um negócio desse, não vai converter. Eu digo a vocês uma coisa, não vai. Não vai. Você pode orar, a pessoa pode curar, a pessoa pode ter sua saúde restabelecida, mas isso não significa salvação. Não. Nós oramos, não vou falar o nome aqui para não expor a pessoa, mas aqui na cidade tem uma pessoa que passou por um momento muito difícil de saúde. Já não conseguia andar direito. Uma pessoa, não, a igreja inteira orou por ele vários dias. Né? Uma situação muito difícil, perdeu o momento das terras, né? E a gente orando, a pessoa, não, ora mesmo, eu agradeço o irmão pela oração. Assim que eu puder andar, o primeiro lugar que eu queria é na igreja. Amém, meu Deus. A gente não ora esperando isso, né? Mas, amém, porque vai, beleza. Essa pessoa está andando a cidade inteira. A cidade inteira. Eu vejo, esse dia eu vi longe andando assim. A gente está andando bem, porque está longe. Eu pergunto aos irmãos, ele veio na igreja um dia? Não. E nem vai vir às vezes. A não ser que Deus o convença. Mas não vem. Quantas pessoas a gente ajuda com cesta, com negócio, a pessoa está passando mal. Irmãos, o que eu ouço de promessas das pessoas? Pastor, ó, eu ia vir no culto, mas aí não deu. Eu fiquei meio doente, mas domingo que vem eu vou. Aí a pessoa me encontra, eu acho que ela fica com vergonha. Pastor, eu não fui porque é dia do aniversário da igreja, porque chegou gente lá em casa. Mas eu vou. Tá bom, Deus abençoe. Estamos esperando a senhora lá. A gente quiser ir, nós estamos lá. Mas vem. E nem vem. Porque essas coisas, as nossas boas obras, não produzem arrependimento. A pessoa pode curar. E aí eu faço os irmãos se lembrarem. Lembra dos 10 leprosos? Lembra lá, dos 10 leprosos? Tinha uma história que 10 leprosos vieram até Jesus dizendo o seguinte: cura a gente. Nós temos lepra. Pior doença da época, a lepra. E Jesus curou 10. E eles foram embora. Quem voltou para agradecer? Só. Então, a pessoa pode estar no leito de morte, o médico fala assim, amanhã você morre. Chega a senhora lá, ora,
Deus cura na mesma hora. Você pensar que agora vai para a igreja? Nada. Se Deus não convencer da justiça, do juízo, ele não se converte. Pode ser curado de câncer assim, na beira da morte. Não converte. As nossas boas obras não geram arrependimento. E também os juízos de Deus, ou seja, o castigo de Deus, a pandemia, a peste negra, a peste bubônica, não gera arrependimento nenhum. Eles veem aqui, eles veem essas coisas acontecendo e continuam blasfemando, continuam praguejando. A única coisa que pode converter um homem, salvar um homem, gerar arrependimento, mudar as vontades, é a voz do Espírito Santo de Deus. Só isso. Quando o Espírito Santo chama, vem, eu quero você. Aí você muda, do nada. Você muda, começa a querer ir para a igreja, começa a querer ficar aqui um sábado inteiro ensaiando, e domingo tem igreja, tem culto de novo, nós vamos de manhã e tem de noite também. O Espírito Santo de Deus. Portanto, nós vemos aqui, nessas 7 taças, o juízo de Deus sendo derramado sobre o homem. E ainda assim ele não se arrepende dos seus pecados. Amém? Feche seus olhos, vamos lá. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus misericordioso, Deus grande, Deus poderoso. Um Deus que promete juízo contra os inimigos de Cristo e da igreja, que promete derramar as 7 taças, que promete derramar a sua cólera, a sua ira, de maneira cabal e definitiva sobre os ímpios, mas é um Deus também que promete que a sua igreja terá um lugar, a sua igreja terá, Senhor, uma vida eterna com Cristo, que teremos paz com Deus pela eternidade. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor não nos desampara e o Senhor não nos abandona. Que mesmo sofrendo, Senhor, mesmo passando por muitos sofrimentos pelos quais a igreja já passou e pelos quais ainda vamos passar, nós temos a certeza de que o Senhor nos guarda. Ainda que morramos, mas nós temos certeza de que estaremos com o Senhor na glória. E isso enche o nosso coração de alegria. Nós queremos louvar o Senhor pela tua palavra estudada nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela instituição IBD, pela escola bíblica dominical, na qual nós temos o privilégio de estudar a tua palavra. Senhor, nós pedimos ao Senhor também que durante esse dia o Senhor possa nos dar a oportunidade de falar do teu amor. Nos dê, Senhor, a graça de, junto com a nossa família, podermos confraternizar, falar do teu amor, falar de Cristo, termos, Senhor, a alegria de nos alimentarmos, de confraternizarmos com os nossos irmãos. E nós pedimos ao Senhor também que nos traga de volta hoje à noite para continuarmos louvando e adorando o teu nome aqui como igreja do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.